Boa noite. Novamente, como diz a nossa irmã Dona Sueli, sejam bem-vindos a este Hospital de Almas. No roteiro de palestras, já deve entrar, de palestras semanais, que são proferidas aqui na Associação Espírita Ramatiz, eu fui incumbido de comentar hoje sobre o capítulo 27, que tem por título Pedi e Obtereis. Se não projetar ali, não vai ter problema nenhum. E a gente segue. Eu acho que não vai projetar mesmo. Esse capítulo ele possui 7 subtítulos. Eu não vou ter tempo de falar de todos eles, porque é um capítulo um bocado extenso, mas muito importante, porque ele nos ensina a fazer a prece. E não é por coincidência que ele foi deixado como um dos últimos, porque ele prepara para o último... Obrigado, Márcio. Ele prepara para o último capítulo, que é a coletânea de preces espíritas, que, na verdade, é um resumo de todo o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas de Allan Kardec. Então, só para a gente ter uma ideia da importância da prece na nossa vida e para que nós pensemos o quanto nós relegamos a segundo, terceiro, quarto plano essa prática que deveríamos ter desde que acordamos, né, de rezar. Então, os subtítulos são qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, a transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, maneira de orar e felicidade que a prece proporciona. Eu vou falar só dessas que estão em amarelo, porque nós temos um tempo restrito para conversar com vocês aqui durante a preparação para os passes, né? Em qualidades da prece, eu vou ler algumas passagens do Evangelho, que são retiradas do Novo Testamento. São frases de Jesus, descritas por seus apóstolos, né? E essa de São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, é a seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Então, depois, isso é explicado por Allan Kardec nos comentários. Qual é a recompensa que esse homem que quis aparecer orando já recebeu? O burilar do seu orgulho, da sua vaidade. Ele já recebeu seu pagamento terreno. E nada no mundo espiritual ele está obtendo, porque já fez aquilo com o objetivo de se autopromover. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Depois tem uma outra passagem que está em São Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Então, o que significa isso? Está até bem explicado no Pai Nosso, que é uma oração que todo mundo conhece. Quando a gente pede, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, já está implícito nesse assim como, na mesma medida. Perdoo os meus pecados, na mesma medida que eu perdoo
o próximo. Porque é isso que eu vou receber. O perdão que eu dou ao outro. A indulgência que eu oferto ao próximo. O perdão das ofensas que eu dou a outra pessoa é exatamente o que eu vou receber. E se eu não der isso, eu também não receberei. Então não adianta a gente, com raiva, com ódio no coração, rezar. A não ser que for para pedir ajuda do nosso anjo da guarda para retirar aquele sentimento ruim de dentro de nós. Em São Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Esta aqui é muito boa. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Então, o que ele estava fazendo nessa prece? Primeiro, ele estava se colocando acima de uma variedade de categorias de outros seres humanos, das quais ele se considerava superior. E ainda cita o publicano que está ali do lado, já falando para ele ouvir mesmo, né, para espetar. Então, que prece é essa? Nós, que estamos aqui no planeta, somos todos iguais. Ilusoriamente, nós nos achamos de uma moral mais elevada dos que estão presos ali do lado da rodoviária, que estão no presídio. Então, tem informação para lhes dar. Não temos nenhuma elevação moral sobre eles. Estamos numa situação diferente. E nenhum de nós tem autoridade moral para classificar a moral do próximo. Aqui no planeta, só Jesus. Mais ninguém. Ninguém tem credencial aqui de fazer isso. E Jesus já nos advertiu para não julgarmos a fim de que não sejamos julgados. Então nós temos que ter esse entendimento. Quem está aqui no planeta, encarnado ou desencarnado, está na mesma faixa vibratória. Só que a gente quer negar isso porque isso machuca o ego. A gente quer se achar em alguma coisa melhor que o outro, para se sentir feliz. E não deve ser assim. Jesus recebeu todos. E os mais judiados pela sociedade, os que estavam nas classes mais baixas. Porque os que estão acima, aqui no mundo terreno, já estão com o copo cheio. Eles acham que não precisam de mais nada. Se tem saúde, tem riqueza, tem beleza, eu não preciso de mais nada nem de ninguém. Apenas de usufruir o momento terreno. E uma coisa, né, a gente aprende aqui com a convivência, com os outros trabalhadores, e tem uma coisa que o Márcio fala várias vezes, e é muito importante, eu fiquei pensando várias vezes sobre isso, de que o Espiritismo, à medida que a gente vai estudando, vai entrando nas doutrinações que ele possui, nos conceitos, nos exemplos, nos esclarecimentos, nós somos colocados frente a frente a um espelho. Nós somos obrigados a nos ver. E o que nós enxergamos quando começamos esse processo não é nada bom. E a gente não gosta. E aí o que a gente gosta de fazer? Criticar o outro. Quantas vezes aqui na rotina, uma namorada traz um namorado para o pronto-socorro porque ele tem problema, ele não sei o quê, e começa o trabalho quando vê, não é ele o problema. Porque todo mundo acha que o outro é o problema. E nunca olha para dentro de si. Então a gente tem que ter esse cuidado de procurar olhar qualidades nos outros. Se queremos procurar defeitos, vamos procurar dentro de nós. O seu Valdir também, uma vez me disse uma frase, nunca mais me esqueci,
que o problema das agremiações, de qualquer coletividade que os seres humanos interagem entre si, é o mas. O senhor se lembra disso, Valdir? É o mas. Porque sempre que a gente vai falar bem de alguém, a gente diz, o fulano, ele vamos dar um exemplo aqui da casa, ele é um bom médium, passista, mas sempre tem um mas. Por quê? Porque aí eu não coloco ele acima de mim. Não, mas ele tem problema também. Não, vamos também elevar ele muito aí, porque senão eu aqui embaixo vou me sentir mal. Então as pessoas têm essa necessidade, quando vem alguém com algum tipo de sucesso, de querer diminuir aquela pessoa, o que ela alcançou. Mas será que ela é tão boa assim, hein? Isso deve ter coisa aí por trás. Sabe o que é isso? É o nosso espelho. Estamos medindo aquela pessoa com a nossa régua. E quando a gente começa a enxergar isso, dá medo. Porque o que a gente está procurando de defeito no outro é o que a gente tem dentro de nós. Só que conscientemente a gente não faz essa autoanálise. É um problema grave. E, continuando, né? Eu parei aqui no meio da parábola. Então, o publicano, que estava ali ajoelhadinho, no canto, rezando, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. O que significa o justificado? O publicano, ele se considerava indigno, porque ele sabia da sua condição inferior como criatura. E esse é elevado por Deus, porque ele não quer se colocar acima dos outros. E o que é justificado? Justificado é cumprir o mandamento primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O publicano voltou justificado. O outro fariseu não. Que o fariseu só quis se elevar e humilhar o outro que estava rezando ao seu lado. Então eu trouxe algumas passagens, nós vamos falar das que derem tempo, né? Mas essa aqui é muito interessante, é de Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, que psicografou a maioria das publicações dele, né? Fazia um fenômeno de psicofonia e psicografia. No livro Vinha de Luz. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Então, o próprio Evangelho, como eu falei no último capítulo, tem preces lá, descritas para cada caso. A gente pode iniciar fazendo a prece, pegando como modelo, mas com o tempo fazer nossa própria linguagem, adaptada para que aquilo saia de dentro de nós mesmos, e nós não ficamos como papagaios, repetindo palavras que estão em um livro. Né? Tem algumas questões no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro publicado por Allan Kardec, em 1854, inclusive foi no dia 18 de abril, que virou a data nacional do Espiritismo. E na questão 658, Allan Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? O Espírito de Verdade responde: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque, a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E Deus lê o que está no nosso íntimo. Nós conseguimos fingir aqui, enquanto encarnados, um para o outro. Mas perante a espiritualidade superior e a Deus, não há possibilidade. Qual o caráter geral da prece? Na pergunta 659. A prece é um ato de adoração.
Prestem bem atenção nisso. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Quando a gente reza é porque está numa situação bem desesperadora e a gente só se lembra de pedir. Quando está tudo bem, ninguém louva a Deus, louva a obra universal, louva os seres, louva por ter sido criado, louva pela beleza da natureza. Ninguém faz isso. Às vezes agradece, é raro. Mas a prece tem esses 3 objetivos. E a gente gosta muito é de pedir. E, em geral, sucesso em empreendimentos materiais aqui no planeta. Sem se lembrar do mundo espiritual, que é o mundo real. Então, seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Deveríamos, ao acordar, sempre rezar. Agradecer por estar vivo, por enxergar, por respirar, por poder se mover, por poder ir no banheiro se limpar sozinho. Nada disso a gente lembra de fazer. A saúde que a gente tem, a vida, a família. Só para finalizar, meu tempo já está esgotando, eu queria falar da Madre Teresa de Calcutá, que ela tem essa frase aqui, ó: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. É para a gente pensar. Prece não é só falada. Tem um livro, 50 anos depois, que é a continuação de há 2000 anos, que tem uma personagem, Célia, que ela fica lá por diversas situações que ocorrem, ao lado de um mosteiro, trabalhando a vida inteira, lavrando, plantando, colhendo e doando tudo que ela produz para os pobres e vivendo em condição miserável. Isto é uma prece. Isto é uma oração a Deus. A entrega total ao próximo que ela fez. E outra frase da Madre Teresa: a prece é o mais alto nível da educação do desejo. Prestem atenção quando vocês rezarem o que vocês pedem. Às vezes saem umas coisas que a gente pede que é complicado. A gente tem que saber, por isso que é a educação do desejo. Por que eu estou pedindo isso? A gente tem que analisar também. Porque é um momento de introspecção, quase de meditação, quando a gente reza. Em que a gente olha para dentro de nós mesmos e se religa a Deus. E tem prece, essas que são só lidas, que não passam do céu da boca. Nem chegam na espiritualidade. Porque ou são ditas maquinalmente, ou sem nenhum sentimento. E o ego, então, o nosso ego, ele foi feito para ser desfeito. O ego é o que nos leva ao egoísmo. Teve uma entrevista que uma repórter fez com ela, que perguntou, né, curiosidade de repórter: Madre Teresa, a senhora reza? Ela respondeu: eu rezo. E quando a senhora reza, o que a senhora fala para Deus? Aí ela respondeu: não, eu não falo nada, eu só escuto. Aí a repórter, né, investigativa, está, mas se a senhora só ouve o que ele diz, o que ele fala para a senhora? Senão ele não fala nada. O que significa isso? Qual é o aprendizado? Nós em casa, no ambiente familiar, às vezes nós sentamos com cônjuges lá, o marido, esposa, filhos, pai, mãe. Às vezes não precisa uma palavra. As pessoas se olham e uma energia flui. Há uma comunicação sem o uso da palavra, sem a verbalização. E esse é o grau máximo de prece da Madre Teresa de Calcutá, que ela simplesmente se conecta com Deus. Ela não precisa falar nem ouvir palavras, mas ela está em conexão com Deus no momento que ela faz a prece. Então, agradeço a atenção de vocês, que assim seja.